Bom dia a todos, estamos aqui no canal Hermenêutica, Ser e Interpretação, um canal filosófico com a proposta de dialogar a interpretação hermenêutica dentro do pensamento, dentro do consciente, dentro do desenvolvimento do ser. Quero te pedir, antes de entrarmos no conteúdo de hoje, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê o seu like, sempre dê o seu like aí no vídeo para contribuir, tá? E compartilhe o conteúdo para irmos avançando cada vez mais. Eu quero falar hoje, nosso tema de hoje é sobre a problemática da autocompreensão, tá? Que é uma contribuição hermenêutica ao tema da desmitologização. Nós vamos trabalhar segundo a perspectiva do Hans Gadamer, que é um hermeneuta e filósofo da hermenêutica filosófica contemporânea. Tá? Hans Gadamer vai falar e vai discorrer sobre esse tema desmitologização, refletindo sobre Bultmann, Rudolf Bultmann, falando que quem presenciou, tá? E também acompanhou essa enorme repercussão que ocorreu, o aparecimento do artigo de Rudolf Bultmann sobre a desmitologização do Novo Testamento, irá analisar a influência que esta continua existindo e possuindo até hoje dentro de um jogo de problemas teológicos, sobretudo dogmáticos. Quem conhece o trabalho teológico de Bultmann, por exemplo, vai saber também que aquele artigo tem muito a ver com até o sensacionalismo. Então, esse artigo, apenas formulado e proposto, dentro de um acontecimento e um trabalho exegético de um teólogo, ele justamente nesse aspecto, nesse ponto, vai desenvolver uma reflexão teológica, tá? E filosófica, contribuindo para uma discussão teológica. Então, sem dúvida, esse problema da desmitologização, ele vai ter um contributo e um aspecto hermenêutico muito importante. Esses problemas teológicos que vão atingir esse fenômeno hermenêutico da desmitologização, eles vão ser até de resultado e propensão dogmática. E vão se tratar até de uma proposta bultmanniana, tá? De estabelecer corretamente os limites que vão corresponder a essa desmitologização a partir de uma perspectiva de uma teologia protestante. Então, essas explanações que vão seguir e vão buscar abordar um aspecto hermenêutico de um problema sobre uma origem, sobre uma perspectiva, sobre um horizonte, de uma suficiente avaliação e perspectiva e proposta dentro de uma compreensibilidade do Novo Testamento, vai se dar suficientemente a partir de um conceito fundamental da autocompreensão da fé, ou também de uma diversidade, de uma compreensão do indivíduo ao seu ser próprio, tá? Para isso vai se fazer necessário até uma reflexão preparatória capaz de assinalar o aspecto hermenêutico. Então, a primeira constatação a se fazer nesse contexto é que compreender não é a mera reprodução de um conhecimento, mas sim uma execução reiterada desse mesmo conhecimento. Então, essa consciência de um caráter repetitivo e da execução desse caráter, ela vai propor uma formulação paradoxal
de ideias de uma hermenêutica romântica, tá? E isso vai trazer uma clareza sobre a estrutura reflexiva desse fenômeno hermenêutico. Então, essa inteireza da compreensão vai exigir, até que podemos dizer assim, que venha se trazer uma consciência e um componente inconsciente da compreensão. E nesse sentido hermenêutico, dessa hermenêutica romântica, é que vai ter uma base o conceito fundamental kantiano. E esse conceito kantiano do gênio, que vai criar até uma obra, vamos dizer assim, paradigmática desse modo inconsciente, como até podemos dizer que é a própria natureza, vai propor o emprego consciente da regra sem imitar ou sem querer copiar alguns modelos já propostos. Com isso, irá se caracterizar a situação específica em que vai se situar o problema hermenêutico. Certamente até podemos considerar que não vai surgir esse problema quando se trata de uma mera recepção e até de um desdobramento originário e de uma determinada tradição espiritual, como é o caso, por exemplo, de uma redescoberta humanista da antiguidade clássica, tá? Ali nós podemos dizer que ocorre muito mais do que o compreender. Os antigos buscavam essa questão até do compreender e seguiam até mesmo nessa concorrência de uma maneira imediata, né, com os antigos autores. O problema hermenêutico, então, não vai se colocar quando essa poderosa tradição vai sufocar dentro de si o seu próprio comportamento. Ele vai se colocar, sim, quando vai surgir uma consciência de que a tradição com a qual alguém se depara é algo estranho, paradigmático, que até podemos ser considerado como um fato ao não pertencer a uma tradição que muitas vezes é assumida como inquestionável. E aí é que nós podemos dizer que essa questão e esse aspecto do problema hermenêutico vai ser apresentado nesse sentido como uma compreensão de uma tradição cristã quando relacionada à antiguidade clássica, tá? E quando é relacionada com a antiguidade clássica, vai implicar também uma consciência histórica. E quando surge essa conscientização histórica, que nós podemos considerar que é uma tradição grego-cristã, então vai se compartilhar todo o âmbito de uma consciência, de uma alteridade e até de um pertencimento, de uma inquestionabilidade, em que essa tradição vai ser promovedora de primórdios de crítica histórica à tradição, e nos inícios dessa crítica bíblica vai ser empreendido por Spinoza um tratamento teológico-político, um tratado teológico-político, em que vai se mostrar claramente que o caminho dessa compreensão histórica vai ser uma espécie de um desvio inevitável em que vai se percorrer tudo o que é de acesso direto ao que se diz e ao que se defende de tradição, tá? Do que vem a propor uma tradição. E dentro dessa proposta de uma tradição é que nós vamos então discorrer muitas das vezes a questão genética, justamente com o objetivo de consistir um esclarecimento de uma opinião, de uma tradição que é desvencilhadora da situação histórica. Já com isso, vai se propor o conhecimento imediato, tá? Aquele conhecimento que é inato do ser e que ele
muitas das vezes é inacessível, porque alguns consideram que a razão vai contradizer o que ele defende e o que ele tem por base de crença. Claro que esse desvio realizado pela explicação histórica não se dá apenas nos moldes do iluminismo moderno, frente ao que nós consideramos de Antigo Testamento, mas a teologia cristã, por exemplo, ela vai se ver obrigada a iluminar exegeticamente um conteúdo que nós podemos considerar como inconciliável com a dogmática e a moral cristã. E para isso, até que nós podemos dizer que além dessa interpretação alegórica e tipológica, vai ser demonstrado uma exemplificação de Agostinho, no que nós podemos corresponder à doutrina cristã, que vai servir de uma reflexão histórica. Já nesse caso, essa tradição dogmática da igreja cristã vai continuar sendo a base, vamos dizer assim, inanomível, tá? Das reflexões históricas e propulsoras que nós podemos até considerar dessa ciência da natureza e dessa criticidade escriturística, em consonância o quê? Em consonância com a ciência moderna, aonde vai poder se compreender a partir da pura racionalidade uma faixa muito estreita. Com isso vai se crescer consideravelmente esse âmbito que nós podemos compreender apenas como um recurso da condição histórica ou da historiografia, tá? E é verdade até que para Spinoza vai existir ainda uma evidência imediata das verdades morais em que essa razão vai poder reconhecer na Bíblia essa evidência em que vai se assemelhar um certo sentido da geometria para Euclides, que vai conter verdades de uma imediatez, tá? Evidentes à razão, que vão questionar a origem histórica, no entanto, como verdades morais que vão possuir uma evidência da tradição bíblica e vão representar para Spinoza apenas o que nós podemos defender de tradição da Sagrada Escritura. Dentro dessa proposta é que vai surgir uma convicção romântica da estranheza em face à tradição, segundo a tradição vai constituir uma total alteridade frente ao presente e vai se tornar uma pressuposição metodológica fundamental para o procedimento hermenêutico, e essa hermenêutica vai se tornar uma postura metodológica universal que vai pressupor com estranheza o conteúdo a ser compreendido, o que vai se impor a tarefa que nós podemos considerar a tarefa da superação e da apropriação do conhecimento. Então, é bastante significativo até para Schleiermacher que essa consideração absurda da ideia de uma compreensão de princípios que são considerados de perspectiva histórica vão recorrer a momentos fecundos na vida até de Euclides, nos quais vão surgir com novas ideias e propostas de um conhecimento objetivo e imediato. Vai surgir até com uma compreensão psicológica, histórica, com uma postura realmente metodológica e científica, em que vai propor uma ciência bíblica e uma teologia em um aspecto exegético, em que vai se poder levar ao estatuto da verdadeira ciência histórico-crítica. E essa hermenêutica da ciência histórica crítica vai se tornar, então, o órgão geral do método histórico. E com isso,
vai saber-se e vai propor-se uma introdução de uma reflexão histórico-crítica no campo já da exegese bíblica, provocando as grandes tensões entre a dogmática e a exegese e também o trabalho teológico no Novo Testamento nos dias atuais, né? E com isso, a escola histórica vai, sobretudo, formar, num aspecto decisivo, o que Droysen, em sua metodologia e seu argumento, vai reivindicar como a tarefa do historiador, não aceitando de modo algum que essa total alienação objetivista do objeto da história vai propor uma perseguição de uma objetividade eunuca, com um sarcasmo, muitas vezes até mordente, uma caracterização à pertença de grandes forças morais que vão reger a história como uma condição prévia de toda uma compreensão histórica. Algo que nós vamos considerar célebre para a tarefa do historiador, que vai consistir em compreender essa via de investigação em que o aspecto teológico, esses planos da providência, vão estar até ocultos para o homem e vão se tornar propulsores de uma investigação e de um aspecto teológico em que os planos da providência vão estar ocultos para o homem e vão ser propulsores de uma investigação de estruturas históricas e de um espírito histórico e de uma ideia do sentido oculto até da totalidade, para justamente compreender um método universal apoiado até de uma forma ocasional para uma afinidade, uma congenialidade, né, da história e do historiador com o objetivo histórico e até com o objeto histórico para uma questão casual de uma simpatia pessoal na escolha dos objetos e dos pontos de vista sobre os quais vão se apresentar um objeto com um problema histórico, atuando a um elemento de uma própria historicidade de compreensão. E é nisso que vai surgir uma autoconsciência metodológica e uma investigação histórica capaz de firmar e manter esse aspecto do tema em questão. Pois as ciências humanas, aí já marcadas pela ideia que nós consideramos ideia de cunho moderna, da ciência moderna, vai se tornar uma crítica romântica ao racionalismo, que vai ser inerente ao iluminismo, rompendo um predomínio de um direito natural, em que os caminhos da investigação histórica vão conceber como passos de rumo a um esclarecimento histórico total do homem a respeito de si próprio, dentro de uma consequência de uma dissolução dos últimos restos dogmáticos de uma tradição greco-cristã, tá? E de um objetivismo histórico que vai corresponder a esse ideal já com a força de uma ideia, de uma ciência que nós podemos dizer que é sustentada pelo subjetivismo filosófico da modernidade, da preocupação de Droysen em defender esse subjetivismo. Já também, todavia, nós podemos dizer que somente essa crítica radical ao subjetivismo filosófico, iniciada lá com a obra Ser e Tempo de Heidegger, vai se poder fundamentar filosoficamente essa posição histórico-teológica de Droysen, que vai ser apresentada no lugar do Tindley, né? E vai achar mais, quem sabe assim, proporção dentro de uma objetividade da aplicabilidade
bultmanniana de uma interpretação e uma releitura que Bultmann faz dos textos de Heidegger dentro da obra Ser e Tempo. Então, a partir dessa proposta heideggeriana, que Bultmann vai compor todo esse desenvolvimento hermenêutico e sua autocompreensão textual a partir do corpus scriptus neotestamentário para vir então a propor essa análise histórica do texto e nessa historicidade trabalhar então com a proposta da desmitologização neotestamentária. E é o que nós tínhamos para hoje dentro dessa análise que o Hans Gadamer faz da proposta desmitologizadora de Rudolf Bultmann.